Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém? Amém! Ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Amém? Agradecemos a Deus. Jesus querido, Jesus amado, Deus de poder, Deus de glória, nessa hora gloriosa, Pai maravilhosa, Deus, aqui, Senhor da glória, estamos diante da Tua palavra. Ó Senhor, que eu venha, Pai, diminuir, ó que o Espírito Santo venha crescer. Dá, Senhor, uma palavra pentecostal, uma palavra, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. Palavra gloriosa. Louvado seja Deus. Irmãos, a minha Bíblia, sua Bíblia, ela vem relatando aqui no livro de Atos dos Apóstolos, onde o nosso amado e querido irmão Lucas escreveu essas palavras tão gloriosas e tão maravilhosas para o nosso coração. Irmãos, que vem falando a respeito do dia de Pentecoste, a respeito do Espírito Santo, a respeito, irmão, de uma unção extraordinária que o Senhor prometeu. Irmãos, voltando um pouco atrás, no começo do capítulo 2, está a ascensão de Cristo, aonde Jesus deixou essa terra e foi subindo. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que quando estava reunido, mais ou menos umas 120 pessoas, mais ou menos, olhando para cima. Ali ouvindo Jesus falar e comunicando, e de repente, irmãos, aí diz que o Senhor começou a flutuar. Ele começou a flutuar, ele começou a subir. E aquele irmão começou a contemplar que Jesus deixava, aleluia, a terra, ia subindo ao encontro das nuvens. E quando chegou em cima das nuvens, o Senhor ocultou. Mas, irmãos, aquilo ali comoveu de tal maneira que aqueles homens não conseguiam tirar os seus olhos de cima do céu. Eles pararam como uma estátua e continuavam olhando, não conseguiam tirar mais os seus olhos. Aí, irmãos, a minha Bíblia, a sua Bíblia afirma que de repente, dois varões, aleluia, de vestes brancas resplandecentes aparecem e brada no meio deles: varões Galileu, por que estáis olhando dessa maneira para cima? Esse Jesus, da mesma maneira que ele foi, ele virá novamente e vos levará para ele mesmo. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, mas antes de Jesus partir, Jesus ordenou aos apóstolos, irmão, que não ausentasse de Jerusalém, mas que eles reunissem no
revestido de poder. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E a palavra de Deus disse, irmãos, que então eles se reuniram no templo e começaram a orar. Começaram a clamar e a buscar o Senhor. E foram vários dias ali clamando, orando. Aí quando chegou no dia de Pentecoste, era uma festa que tinha do povo judeu. Eles compareciam a pessoa de todo e quanto era lado, vinha a Jerusalém para adorar, e tinha gente de toda nacionalidade. E aquele povo que veio adorar, ou de repente eles escutam ali várias vozes, que começam ali orando e falando várias vozes diferentes. Mas ali tinha pessoas de várias nações, e eles se achegando naquele tempo, com aquele barulhão todo, eles contemplavam que cada um falava na sua própria língua. E eles começaram então a ficar preocupados, a ficar sem entender. Eles diziam, mas como que pode esses varões serem do Galileu falar nas nossas próprias línguas, que são de outro país, de outro estado? Então eles compreendiam claramente aquilo que estava falando, o Espírito Santo estava falando. E começou uma grande murmuração, começou no meio do povo. Aí um chegava e dizia, olha, esse povo está doido. Esse povo tem demônio. Esse povo tem monstro. Outro chegava e dizia, não, esse povo está embriagado, estão bêbado. Ele quer entender. Mas no meio de tudo aquilo ali, aleluia. Agora Pedro, que já estava cheio do Espírito Santo, revestido, Pedro que já tinha recebido a promessa ali naquele momento, Pedro então começa a abrir a sua boca e começa a dizer para aquele povo, varões, esse povo não tem demônio, varões, esse povo não está embriagado, esse povo, aleluia, não estão embriagados porque agora são a terceira hora do dia. Mas eu vou dizer o que está acontecendo. Eu não vou dizer o que está acontecendo no meio do mundo. E Pedro então começou a desenrolar as escrituras, falando, olha, foi profetizado há muitos anos antes pelo profeta Joel, que Deus havia de derramar o seu Espírito sobre todas as carnes. E o povo ia profetizar, ia falar em outras línguas, ia falar em mistério. É isso que vocês estão, aleluia, ouvindo nesse dia de hoje. Aleluia. E Pedro trouxe essa escritura. E depois que Pedro, aleluia, falou para aquele povo, mostrando o que estava acontecendo, que não era nenhuma embriaguez, não era demônio, não era nada, mas era o cumprimento de uma promessa. Aí Pedro então desenrolava e dizia, essa promessa não diz respeito, não é somente para esse povo, mas essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a vosso neto, aqueles que estão de longe, e a todos quando o Senhor chamar. Aleluia! Tem direito nessa promessa, tem direito nessa virtude de vida. Aleluia! Aleluia! E quando Pedro, aleluia, ela estava no meio de um povo, aqueles povos se alvoroçaram e diziam para os apóstolos, o que nós faremos para nós ser salvos? O que nós faremos para herdar essa promessa? O que nós faremos para participar, aleluia, dessa dádiva maravilhosa? Aleluia! E Pedro então dizia, arrependei-vos, cada um de vós, e recebereis o dom do Espírito Santo. Salvai-vos dessa geração perversa. Aleluia! Louvado seja Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, que palavra gloriosa, que palavra maravilhosa. A palavra comoveu o coração da multidão. A palavra comoveu o coração do povo. De maneira que o povo sentiu naquela hora um tocar de Deus. O povo sentiu naquela hora um tocar do Espírito Santo.
aquele povo de ponto, aleluia, se converter, a chegar e dizer varões, o que nós faremos para nós agora ser salvo, aleluia. E Pedro simplesmente dizia: arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, essa palavra, Aleluia. às vezes ela fala muito com a gente. Ela fala muito conosco. Não tem como receber, irmão, a virtude do Espírito Santo se não tiver uma renúncia. Não tem como, aleluia, receber as virtudes do Espírito Santo se não tiver o arrependimento. Aleluia, não tem como receber o Espírito Santo se não tiver uma mudança, uma transformação dentro, aleluia, da vida, aleluia, daquele que almeja essa dádiva diante de Deus. Os apóstolos simplesmente diziam: salvai-nos dessa geração perversa. Aleluia. Louvado seja Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e exaltava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aleluia. Louvado seja Deus. Pois não, nós estamos vivendo nos dias, irmão, das gerações perversas. As gerações desobedientes. As gerações, aleluia, que não obedecem à palavra de Deus. As gerações, aleluia, que quer fazer da sua maneira, do seu modo. As gerações que hoje em dia não respeita mais a doutrina. A geração, aleluia, que não aceita mais as ordenanças dos pastores, as doutrinas de igreja, não aceita mais a disciplina, a ordem dentro da casa de Deus não é mais respeitada. Há uma geração que quer andar de qualquer maneira, quer andar de qualquer modo, quer andar de qualquer forma, aleluia. Ele não aceita que fala, não aceita que repreende, não aceita que solta, mas os apóstolos, eles falavam com autoridade: salvai-nos dessa geração perversa. Aleluia. Irmãos, aquele que quer dom do Espírito Santo, aquele que quer entrar no céu, ele tem que não pode caminhar conforme caminha essa geração. Ele tem que ser diferente. Ele tem que mudar sua atitude, tem que mudar a maneira de viver, tem que mudar a maneira de ser, tem que tomar um pote de crente, tomar, aleluia, a disciplina do Espírito Santo, aleluia, assumir de verdade o compromisso com Deus, aleluia, e marchar. O testemunho dessa geração perversa só está levando o crente para o buraco, só está levando o crente, aleluia, dos tiranos dos caminhos de Deus, tirando da presença do Senhor. Que tudo pode, que tudo está bom, que pode ser de todo jeito. Essa geração perversa está arrancando as pessoas do caminho do céu, está arrancando as pessoas do caminho da glória. Mas a palavra de Deus, ela vem dizendo: salvai dessa geração perversa. Não andei com esse povo errado, não andei com esse povo que não quer compromisso com Deus, não andei com esse povo, aleluia, que não se preocupa com salvação. Aleluia. Tenha cuidado, porque estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz, aleluia. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram quase 3.000. Oh, aleluia. Aleluia. E que palavra? Palavra de arrependimento. Palavra de renúncia. Aleluia. Pedro, com a autoridade do Espírito Santo, ele falava: aleluia, salvai dessa geração. E 3.000 almas aceitam o Evangelho.
recebe, aleluia, e o arrependimento para a salvação. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas hoje em dia, irmão, se nós começarmos a pregar essa palavra, as pessoas nem vêm mais na igreja. Porque falam, o pastor pregou para mim. A palavra foi para mim que o pastor pregou. Irmão, a palavra não é do pastor. O crente tem que aprender que a palavra não é do pastor. A palavra é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala com a igreja. É o Espírito Santo que fala com o povo de Deus. Igreja não é parede. Igreja é eu e é você. E quando a palavra vem, ela vem falando mesmo. Quando a palavra vem, ela vem batendo na porta. Quando a palavra vem, ela vem batendo no coração. Ela começa com o pastor. Ela começa aqui em cima, de cima do santuário. Ele vai distribuindo, vai passando para o filho, vai passando para a jovem, vai passando para a senhora. Aleluia! A palavra vai retornando. Ela vai animando, ele vai por aqui. Aleluia. E a palavra diz, irmãos, aleluia, que aquele povo perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Não adianta, irmão. Aleluia. A oração, se não tiver a comunhão. Aleluia. Se não tiver a comunhão, uns irmãos com o outro, não tiver o amor, não tiver ali, irmão, o respeito, não tiver ali uma consideração entre os irmãos, a comunhão, os irmãos que têm comunhão, irmão, não adianta orar se não tiver comunhão. Não adianta orar se não tiver unido no partir do pão, irmão. Partir do pão é as necessidades, as coisas que as pessoas precisam. Se alguém precisa de uma palavra, precisa de uma comida, de um alimento, do remédio, em tudo, é partir o pão, é estar junto, é dividir cada um com cada um, para que ele, no corpo de Deus, não haja necessidade. Ninguém precisa de nada. E se não tiver, aleluia, a doutrina, a comunhão, o partir do pão e depois a oração. Aquele povo era unido. Não adianta eu vir lá e falar, eu vou orar uma hora aqui na igreja, eu vou fazer uma campanha, eu sozinho aqui uma hora, vou orar para todo mundo. Eu vim aqui orar uma hora, 2 horas, venho oro todo dia, faço 21 dias, faço 40 dias, faço não sei o quê, não adianta nada se eu não tiver a união com os irmãos, se eu não tiver a comunhão, se eu não sentir a dor do irmão, se eu não sentir a necessidade do irmão, se eu não sentir, aleluia, a prova que o irmão precisa, a necessidade dele, irmão, se eu não tiver amor com o irmão, se eu não tiver comunhão, na igreja não adianta nada. Primeiro precisa me passar, aleluia, aleluia, pela a tabela de Cristo, a tabela do Espírito Santo. E doutrina quer dizer ensinamento. A pessoa ser instruída, ser ensinada. A pessoa ter conhecimento daquilo que fala, daquilo que diz, daquilo que anda e daquilo que vive. Aleluia. Aleluia. Essa é a doutrina. É o crente doutrinado. É o crente que não faz escândalo. É o crente que não anda escandalizando a palavra de Deus. É o crente que todo mundo olha para ele na rua, olha para ele no serviço, olha para ele dentro de casa, olha para ele na igreja e fala, verdadeiramente é crente, verdadeiramente é cheio do Espírito Santo, verdadeiramente é cheio da virtude de Deus. Aleluia. Um dia uma missionária chegou para mim e falou para mim, pastor, eu preciso que Jesus arruma um casamento para mim. Eu quero que o pastor ore para me arrumar um casamento. Mas sabe, pastor, mais fácil que nem eu. Pede para Deus que quer um crente, mas que até o tutano dele seja crente. O osso, até o tutano seja crente. Aleluia. Eu quero ser
Aleluia. Eu falei, irmã, essa peleja. Irmã, ela falou, mas eu quero um crente que seja crente até no tutano. Irmã, Mateus, capítulo 5, versículo 20. Aleluia. Alguém abre a Bíblia aí? Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 20, para encerrar a palavra, estou encerrando a mensagem, amém? Aleluia. Pode ler. Aleluia. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém. Aleluia. Aleluia. Se a justiça do crente não exceder a do escriba e do fariseu, não vai entrar no reino do céu. Se você não for melhor do que o católico, se você não for melhor do que o espírita, você não vai entrar no reino do céu. A crente, aleluia, irmãos, aí, que quer ser crente de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas Deus está olhando, Deus está vendo, irmão. A nossa igreja é uma igreja abençoada, porque aqui é uma igreja pequena e as pessoas não andam errado, não andam aí dando mau testemunho. Todo mundo anda dentro da doutrina de Cristo, aleluia. Mas tem muitas igrejas por aí, muitos crentes, que andam aí escandalizando. Mas não adianta, se a justiça dele não exceder a do espírita, a do católico, ele não vai entrar no reino do céu. Ele vai estar perdendo tempo dentro da casa de Deus e dentro da igreja de Deus. Aleluia. Aleluia. Atos dos Apóstolos 2:45. Encerrando. E perseverava, 43, 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais se faziam pelos apóstolos. Em toda a alma havia temor. Aleluia! Aí os milagres aconteciam. Glória! As maravilhas aconteciam. Os prodígios aconteciam. Porque em toda a alma havia temor de Deus. O povo temia Deus, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu agradeço a Deus, irmão. Aleluia por essa palavra. Essa palavra gloriosa. Eu tenho certeza, irmão, com a palavra dessa aqui, levanta a crente. Uma palavra dessa aqui encoraja a crente, irmão. Porque aqui não fala de uma e de duas pessoas, não. Era 3.000 almas convertidas. 3.000 almas vivendo na doutrina dos apóstolos. 3.000 almas vivendo na comunhão. 3.000 almas vivendo no partido do pão. 3.000 almas vivendo em oração. E você é convidado para fazer parte dessas vidas. Você é chamado para fazer parte dessas vidas, para fazer parte dessa história. Aleluia. Quantos creem na palavra de Deus? Quantos creem na palavra de Deus? Toma posse, irmão. Toma posse da palavra de Deus para a tua vida. O Espírito Santo de Deus te encha, que você transforma, aleluia, das virtudes do Espírito Santo e do poder de Deus. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos estar orando. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus tremendo, Deus glorioso. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos estar abençoando o seu lar, sua família, o seu trabalho. Eu convido a minha esposa para estar abençoando o nosso lar. Amém? Louvado seja Deus. Deus. Amém, igreja? Vamos estar orando? Soberano Deus, amado Pai, Jesus querido, Jesus amado, diante de diante eu te agradecendo, meu Pai amado, por tudo que eu fiz aqui nessa noite, Pai, pela tua palavra, Senhor. Eu vim apresentar, meu Pai, as famílias na face da terra, Senhor. Eu vim apresentar a cada casal, a cada adolescente, a cada jovem, meu Pai, a cada idoso, a cada recém-nascido, meu Deus. Vai de encontro nessa noite, meu Pai, a minha parentela do pastor, a parentela da mãe de Deus, a parentela do irmão Rui, a parentela da irmã Cátia Pai, parentela do irmão Felipe, do irmão Paulo, Senhor. Visita cada uma nessa noite, os de perto e os de longe, ó Pai. Visita os vizinhos da direita, da frente, da esquerda,
Aleluia. Irmãos, quarta-feira nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Mais um culto de avivamento. Sexta-feira, terceiro dia da campanha, louvado seja Deus. As portas abertas. E sábado nós estamos aqui para aquele culto de louvor e adoração. E domingo é Santa Ceia do Senhor. Amém? Louvado a Deus. Que Deus dê uma semana de bênção, uma semana de vitória para cada um dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus te segure na tua mão, segure na tua vida, viva os teus passos e te encoraja para nós caminhar junto e vencer a batalha e cantar o hino da vitória. Amém, irmão? Louvado Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre, todo dia. Amém! Se Deus é por nós, operando Deus, ninguém vai em paz, irmão. Deus abençoe.